Queridos irmãos, privilégio estar aqui com vocês essa manhã, viu? Privilégio mesmo, bênção de Deus. Eu creio que eu já conheço quase todos. As máscaras, às vezes, confundem um pouco a gente, né? Quando eu cheguei, eu vi a Elisa com cabelo diferente, mas aí, pelos olhos, deu para reconhecer, né? Bênção demais, Bernardo, Cíntia, poder estar com vocês aqui. Não foi preciso ter muita coragem para te acolher, não, viu, Bernardo? Foi tranquilo, né, Zé Mauro? Foi tranquilo. Bênção de Deus, Marcelo, família, prazer estar com vocês aqui. Estava pensando, sentado ali, enquanto vocês louvavam, que em alguns países, como, por exemplo, a Síria, nós vimos ontem algumas palestras do Summit de Liderança, a cidade completamente destruída e a igreja cheia de viúvas. Uma igreja na Síria, né, Marcelo? Só de viúvas. Às vezes a gente perde a noção do privilégio, né, irmãos, de estar aqui reunidos com essa liberdade. E a gente precisa estar sempre trazendo isso no coração, né, Júlio? O privilégio de estar aqui, reunindo com liberdade. Eu estou me referindo a um evento que houve ontem, um evento internacional que deve ter alcançado aí uns 80 mil pessoas, é um evento de encorajamento de liderança, organizado pelo reverendo Elias Dantas, e ele mostrou lá esse trabalho na Síria. E a gente deve orar por esse trabalho e, quem sabe, poder até participar. Falou muito ao nosso coração. Ontem, essa realidade, uma cidade turística das mais bonitas da Síria, totalmente destruída. Os esposos, os maridos são levados para uma praça pública e ali eles são decapitados na frente da família. E as viúvas ficam chorando os seus maridos e os filhos. É isto aí. Vamos, queridos, abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29. Por favor, abram a Bíblia. E o pastor Bernardo me deu o tema hoje do fundamentos, a palavra de Deus como fundamento para a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje pela manhã com vocês, compartilhar um pouco. Mateus capítulo 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Deus abençoe essa palavra lida e aplique nos nossos corações. Falar sobre fundamentos talvez não fosse um tema dentre muitos que nós escolheríamos de início. Porque falar sobre fundamentos é você falar sobre algo que vai crescer para baixo. Não é algo que tem muita visibilidade. Não tem uma boa aparência, fundamentos. Mas, quando refletimos melhor, nós vamos perceber que essa é a parte mais cara e mais importante de uma construção.
E é sobre isso que Jesus está falando aqui, na conclusão do conhecido Sermão do Monte. Começa lá no capítulo 5. Se você olhar aí, por favor, começa com as bem-aventuranças. Jesus começa a falar sobre quem são os bem-aventurados. Jesus começa falando de um tema muito importante, muito prático, que é da nossa preocupação, a felicidade. E Jesus aborda isso descrevendo sobre a verdadeira felicidade. Jesus está aqui desconstruindo um conceito, desconstruindo uma ideia. A ideia de que a felicidade vem pelo obter coisas. E Jesus está aqui desconstruindo, dizendo que a felicidade está no ser e não no ter. E a partir daí, Jesus vai abordando diversos cenários da nossa vida. Todo o Sermão do Monte trata de diversos cenários da nossa vida: relacionamento com Deus, relacionamento interpessoal, relacionamento com as pessoas, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento com a sociedade. Ele fala de justiça social aqui. Ele fala do relacionamento com a igreja, com os irmãos em si. E depois de descrever vários cenários, Jesus conclui dizendo que as tempestades, elas são absolutamente comuns em todos os cenários. Ele olha para a vida e interpreta esses cenários e essas circunstâncias que compõem a nossa vida e diz aos seus discípulos que eles deveriam estar absolutamente confiantes de que a estação das chuvas é a grande estação da vida. Que as situações de dilúvio não serão eventuais na vida moral, na vida espiritual, no relacionamento humano. Que essas situações de dilúvio, de tempestades, fazem parte do nosso cotidiano. E Jesus aqui leva os seus discípulos, como também nós, a olharmos com muito realismo para a vida. Um realismo que às vezes nós consideramos até chocante. Ele diz para nós que essas tempestades, essas calamidades, como o texto descreve aí, essa chuva, esses ventos contrários, essa chuva que transborda, essas inundações, elas são absolutamente cegas. Elas não têm o poder de escolher alguns. As tempestades, as calamidades, elas não são seletivas. Ninguém pode se considerar isento delas. Transbordaram os rios, sopraram os ventos adversários e vieram com ímpeto contra a casa do prudente e contra a casa do insensato. Então Jesus aqui está dizendo: todos nós, prudentes ou insensatos, estamos encerrados nessa possibilidade de sofrer tempestades. É lógico que nenhum de nós vamos aí vivendo, fazendo projetos, sonhos, com a possibilidade ou vamos pensando que isso não vai acontecer. Mas muitas vezes nós preferimos até negar. Mas essa é a grande realidade. No mundo tereis aflições. Ponto final. No mundo tereis aflições.
Então não adianta nós ficarmos discutindo aqui se elas virão ou não, porque em uma hora ela pode bater a sua porta. Dá para falar um amém assim? Por trás da máscara mesmo? Duro esse amém, né? Uma hora as angústias, as tempestades, os problemas vão bater à minha porta. Ponto final. Por que não virão? Eu acompanhei por, não sei se 3, 4 anos, não sei se a Jaque vai me ajudar a lembrar, uma mamãe num tratamento do coração da sua filhinha recém-nascida, quando eu era pastor no Espírito Santo. Fiz algumas viagens com ela para São Paulo, para tratamento, e a gente foi se envolvendo emocionalmente. Que drama que foi ver a luta daquele recém-nascido para sobreviver, vários tipos de tratamento, a angústia da mãe. Eu me lembro uma vez que eu tive que dormir dentro do carro, na porta do hospital, e dormir depois de orar tanto, pedindo a Deus que intervisse naquela situação. Mas ela veio a falecer. E a mãe, em desespero, me sacudia e dizia assim: por que eu, pastor? Por que eu? Por que tinha que ser na minha casa? E se você pensa que o drama acabou, não acabou, não. O tempo passou, mais 1, 2 anos, ela engravidou de novo. E veio um filho especial, com síndrome de Down. E mais uma vez, aquela mulher entrou em desespero. E quando o meu telefone tocava, que eu vi o nome dela, quem entrava em desespero já era eu. Porque ela entrou num estado de crise, de depressão, falando em suicídio, mas que me marcou que tantas vezes aquela mulher falava para mim: por que eu, pastor? Por que na minha casa de novo? E um dia eu disse para ela, procurei ser o mais amoroso possível, mas disse para ela: por que não você? Por que não você? E é isso que Jesus está dizendo aqui. As tempestades podem vir. E eu acho que talvez você esteja aqui, você pode até se lembrar de algumas das tempestades pelas quais você já passou na sua vida. Mas esse não é o principal assunto da conclusão do sermão. O principal assunto desse texto que Jesus quer mostrar para nós, que o mais importante não é nem a percepção dessa possibilidade, é o fundamento sobre o qual você constrói a sua existência. Esse é o ponto essencial da conclusão do Sermão do Monte. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é a importância do fundamento. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui é o seguinte: preste atenção no quanto você vai investir em crescer para baixo. Preste atenção aqui no quanto você vai investir nos fundamentos. Porque é disso que vai depender a sua existência. É os fundamentos. Nós comemoramos agora esse mês, dia 31, mês passado já, a Reforma Protestante. E a Reforma, entre muitas coisas, ela fala sobre esses fundamentos tão importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa existência, que a gente chama dos 5 solas. Do que trata isso? De fundamentos. Os 5 solas são 5 fundamentos sobre os quais construímos a nossa existência. Eles têm o aspecto predominantemente espiritual, mas que alcança todas as áreas da nossa vida. Se você não entende que você é salvo pela graça, somente pela graça, isso vai afetar toda a sua vida. Se você não crê que Jesus Cristo, somente Jesus pode perdoar os seus pecados, isso vai afetar toda a sua vida. Se você não crê que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que ela é o fundamento essencial, isso vai afetar toda a sua vida.
nós investimos pouco, né, irmãos, no fundamento. Eu penso que nós deveríamos estar mais preocupados com isso, sobre os fundamentos sobre os quais construímos a nossa vida. Eu estava numa viagem para El Salvador para conhecer o que na época era a maior igreja do mundo, 200 mil membros, Marcelo. Dá para imaginar uma igreja com 200 mil membros? E eu e o pastor Lúcio conhecemos essa igreja, em El Salvador, América Central. E no intervalo de um congresso, nós fomos conhecer a igreja, e tinha um congresso na igreja em células. Conhecemos a estrutura da igreja, uma experiência maravilhosa. No intervalo, nós fomos no shopping comprar presente para trazer para a esposa e para os meninos. Esse é um costume que eu tenho. Sempre, você não chega de mão vazia, não. Os meninos já te abraçam e já ficam esperando o presentinho. Eu e o pastor Lúcio fomos lá no shopping. Estávamos lá visitando uma loja, de repente, eu comecei a ficar assim, meio tonto e senti tudo ao meu redor balançando. Eu pensei assim, sabe o que está acontecendo comigo? E eu olhei para o Lúcio, o pastor Lúcio, ele estava segurando em alguma coisa, também meio atônito. E eu falei, Lúcio, o que está acontecendo? Eu acho que é um terremoto. E eu olhei para a vendedora, olhei para a loja, olhei fora da loja, todo mundo tranquilo. Eu falei, uai, que coisa estranha, né? Aí saímos dali, quando chegamos nos pastores que eram nossos anfitriões, eles ficavam o dia todo por nossa conta. Quando chegamos no carro, eu falei para eles, aconteceu uma coisa muito estranha. E eles assim, meio sem graça, falou assim, não, é que aconteceu um terremoto agora na cidade, no país. Eu falei, o quê? Um terremoto? Ele falou, e vocês estão com essa calma toda? Ele falou assim, eu olhei para a vendedora e ela normal, tudo tranquilo. E ele falou assim, duas coisas. Primeiro, nós já sabíamos do terremoto. E eu pensei comigo, sabia e não avisaram os turistas, né? Porque se soubesse, eu tinha ficado em casa. Mas não adiantava ficar em casa, ficar no hotel. Ia acontecer o terremoto do mesmo jeito. Mas eu talvez teria tomado outra decisão. E eles não fizeram nada, eles ficaram absolutamente tranquilos, como se nada tivesse acontecido. Depois eu fiquei rememorando a cena, tudo normal. Então nós já sabíamos, era previsto que haveria um terremoto dessa intensidade. Segundo, Honório, nós não nos preocupamos porque os edifícios já são preparados para esse tipo de terremoto. Ou seja, nós já preocupamos com os fundamentos, que os terremotos vão vir. Então, se você estiver firme nos seus fundamentos, provavelmente você passará por esses terremotos da existência com bem mais tranquilidade, com mais facilidade, com o coração mais... Por que a Bíblia é um fundamento? Por que a Bíblia é um fundamento seguro? Porque ela é a palavra de Deus. E por que eu posso crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Essa semana a internet aí bombou, né? Com as declarações do pastor Ed René. Quem viu as declarações? Vocês viram? Todo mundo viu, né? Coitado. É um mártir da igreja evangélica. Virou um mártir, né, Bernardo? Está todo mundo crucificando o homem. Estou até com pena dele já. Por que ele diz? Que a palavra de Deus não é suficiente. Essa palavra foi que pegou mais. Ninguém está muito preocupado quando ele falou que nós defendermos, né, biblicamente, que o marido é o cabeça do lar, que a mulher é a submissa, que isso aí está fora de moda. Nós não estamos muito preocupados com esse negócio, não. Mas, quando ele falou na suficiência da Bíblia, todo mundo arrepiou. E por que a Bíblia é suficiente como fundamento? Existem vários argumentos, mas um argumento prático.
66 livros durante 16 séculos, escritos por 36 autores. Dá até para você fazer um acróstico. 16, 36 e 66. E você não encontra nenhuma incoerência. Eles viveram durante 16 séculos, em contextos diferentes. E você não encontra nenhuma incoerência entre o que diz Moisés nos 5 primeiros livros da Bíblia e o que diz ou o que escreve João no Apocalipse. São separados por muitos anos. Você não encontra incoerência no que está no livro de Jó, que é um dos livros mais antigos, com as cartas de Paulo no Novo Testamento. E apesar de todas as tentativas no mundo teológico e científico de desacreditar a Bíblia, ela é o livro mais vendido do mundo. Amém? Então, só isso você já seria suficiente para qualquer cientista parar e refletir. Porque eu não estou falando nem de fé aqui. Não estou cogitando fé. Eu só estou levantando um dado histórico, científico, que é incomparável. Não existe nenhum livro que sobreviveu durante todo esse tempo. Quando você lê a Bíblia, você vai ver o que Jesus diz sobre a palavra de Deus, como verdade. Então, às vezes, as pessoas não creem na Bíblia, mas creem em Jesus. Não, eu creio em Jesus, mas a Bíblia, eu já acho que ela não é assim suficiente, acho que ela não é de Gênesis ao Apocalipse a palavra de Deus, tem muita coisa aqui que é mal interpretada, e a pessoa vai argumentar, mas quando fala de Jesus, a pessoa, não, eu creio em Jesus. Ele crê em Jesus, mas quando Jesus fala que a Bíblia é a palavra de Deus, então Jesus fala, cita as profecias, Jesus dá crédito à palavra de Deus na sua palavra. E o terceiro argumento que eu coloco para você, e esse tem a ver com a experiência. Quem leu a palavra de Deus pela fé, sabe que ela é a verdade para a nossa vida, já experimentou os efeitos da palavra de Deus. Ela mudou a sua vida, mudou a minha vida. Esse é um argumento incontestável, mas ele é pessoal. Então você tem 3 argumentos assim, já de saída, para você crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem outros. Na classe de novos membros eu gosto de falar de 3 palavras: inspiração, revelação, inspiração e iluminação. 3 palavras importantes. A revelação é Deus se dando a conhecer. Iniciativa de Deus. Deus quer ser conhecido. Por isso ele levou os homens a registrarem a Bíblia. Registro tem a ver com inspiração. Quando Deus inspirou os homens a registrar a Bíblia, ele preservou os homens de erro. E iluminação é o Espírito Santo de Deus me ajudando a compreender essa Bíblia. Amém? Então essas 3 palavras são 3 palavras teológicas para você entender um pouco sobre como a Bíblia foi formada. Ou seja, Deus resolveu tornar-se conhecido e levou os homens a registrarem a sua palavra, registrarem eventos, registrarem aquilo que ele quis que fosse conhecido, sem erros. Então, inspiração tem a ver com homens registrando a Bíblia, sendo preservados de erros. Deus respeitou as características de cada um deles, mas preservou do erro. Então, os escritos de Paulo são diferentes do escrito de Moisés, de Amós. Amós era um boieiro, um boiadeiro na nossa linguagem. Paulo era um homem extremamente culto. Então, cada um tem uma forma de escrever, de acordo com a sua preparo intelectual, mas todos os 2 foram preservados de erro. Isso é a inspiração.
e tem a ver com registro. E a iluminação é quando você, pela fé, com oração, abre a palavra de Deus e Deus edifica você, ajuda você a compreender a palavra de Deus. A iluminação, Deus não preserva a nossa vida de erros. A inspiração, o homem é preservado do erro ao registro, mas a iluminação, quando você vai estudar a Bíblia, isso Deus não assegura que você será preservado de erros. Amém ou não? Tranquilo isso aí? Então, na iluminação você não é preservado, não. O Espírito age, mas você não é preservado de erros. Você pode errar na interpretação. Por isso a gente tem que, ao estudar a Bíblia, interpretá-la, tem que fazer segundo regras, tem que fazer com muito cuidado para você não interpretá-la errado. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias, e tem sentido isso. Todas as grandes heresias do mundo foram extraídas a partir da Bíblia. Foram versículos mal interpretados, versículos interpretados fora do seu contexto. Agora, a grande estratégia do inimigo desde o início foi levar o homem a questionar, a não aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação segura de Deus para a nossa vida. Verdade absoluta. Isso foi outra coisa que o Ed René falou lá que chocou, dizendo que não tem princípios absolutos, e tem. A grande tacada do diabo sempre foi essa. Por isso a gente não deveria se assustar tanto com essas coisas que de vez em quando aparecem aí, questionando a Bíblia. Mas isso choca a gente, que nós amamos a palavra de Deus. Isso é um valor importante para nós. Sempre vai nos chocar. Mas não é novo. Não é novo. Quando o diabo foi tentar os nossos primeiros pais, o que ele fez? Torceu o quê? A palavra. É assim que Deus disse? Não foi bem assim. Levou o homem e a mulher a interpretarem a Bíblia errada. E quando o diabo voltou a dar mais um grande golpe, ou tentar, quando ele tentou Jesus em Mateus capítulo 4, o que ele fez? A mesma coisa. Torcer a palavra de Deus. Você é filho de Deus mesmo? Se és filho de Deus, tentou colocar dúvidas. Então, quando você edifica a sua vida sobre o fundamento que é a palavra de Deus, conforme o que Jesus diz aqui, quando você ouve e coloca em prática, nós precisamos pedir a Deus que guarde o nosso coração das dúvidas. Quando o pai, quando uma mãe vai ensinar o filho, vai educar o filho nos princípios da palavra de Deus, ele tem a responsabilidade de formar o caráter, ou de participar na formação do caráter dos seus filhos. Ele não pode ter dúvidas acerca disso. Que aqueles princípios que ele está ensinando para o seu filho são princípios verdadeiros. Embora muita gente esteja dizendo que não. Então, um grande desafio que nós temos ao construir a nossa vida sobre o fundamento da palavra de Deus é isso, é guardar o nosso coração da dúvida, dessa bomba atômica, que é a dúvida. A dúvida é uma bomba atômica. Quando ela encontra lugar no nosso coração, ela detona com tudo. Quando você perde a confiança que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, aí você está a um passo, ou você já deu um grande passo para a apostasia, para o esfriamento da fé. Essa é uma tentação enorme. Vocês que estão na universidade, misericórdia. Misericórdia. Eu falo muito isso na classe de novos lá na igreja. Eu tenho pena de vocês. Esses dias, duas jovens me ligaram pedindo socorro. Falou, pastor, o assunto, e são duas meninas, moças estudando medicina. Não sei se chegaram a ligar para o Bernardo, pedindo socorro, porque o assunto, falou, pastor, eles vão detonar a gente na sala.
Marcelo, você falar que Adão e Eva existiram numa universidade e que o pecado entrou no mundo por causa da desobediência no mundo, ele é a razão dos nossos males sociais. Que isso, Zé Mauro? Você é louco? Vocês falarem isso numa classe hoje, vocês precisam ter coragem. Nós estamos chegando num tempo, irmãos, que viver o cristão integralmente precisa de muita coragem. Você professar a sua cosmovisão bíblica, você precisa ter coragem. Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Você é louco, o professor vai falar para você, é um alienado, doido. Pecado? Que isso? Onde você ouviu isso? Você vai ser massacrado. Então, quando a palavra de Deus, que é esse fundamento que Jesus diz aqui que eu preciso ouvir e praticar, porque não é só você carregá-la debaixo do braço em diferentes versões. E isso os fariseus faziam muito bem. Eles falavam a Bíblia, eles ouviam e falavam, mas não praticavam. E Jesus disse assim: vocês são sepulcro caiado, vocês são muito bonitos por fora, vocês têm o gestual correto, vocês têm toda a aparência de espiritualidade, mas vocês não praticam a palavra, portanto, vocês estão em processo de decomposição. Vocês são absolutamente frágeis. Todo, pois, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Guarde o seu coração, peça a Deus para dar a você coragem e ousadia para crer na palavra de Deus. Vocês, mais jovens que ainda não se casaram, vão viver, ou já estão vivendo, e vão viver num tempo muito desafiador para criar seus filhos dentro dos princípios da palavra de Deus. Vocês precisam orar sobre isso. E quando vocês forem para o namoro, se assente com o namorado e pergunte se ele crê nisso, porque se ele não crer nisso, você vai ter problema sério quando vier aos filhos. Esses dias, de vez em quando, eu sento para conversar com meu filho, eu gosto muito de conversar com ele sobre isso, e ele falou: pai, eu fico pensando como que vai ser criar meus filhos, me dá até medo de pensar. Eu falei: então tenha logo os filhos, porque a coisa vai piorar. Então, eu estou falando de coisas práticas sobre construir a nossa vida sobre o fundamento da palavra de Deus. Eu não estou fazendo um discurso teológico para vocês, porque um discurso teológico é simples demais. Aliás, irmãos, quase que em desabafo aqui, a internet está cheia dessas brigas e desses discursos teológicos. E é incrível isso, né? A incoerência que nós estamos vivendo, as pessoas defendendo uma verdade teológica que ela não vive. Porque se ela vivesse, ela não estaria atacando o seu irmão nas redes sociais como ela ataca. Eu não entendo isso. Alguém que defende a predestinação, a eleição incondicional, ataca o arminiano. O arminiano ataca quem defende a eleição incondicional. E as palavras são as piores possíveis. O testemunho é horrível na internet. E a pessoa diz que está defendendo um princípio teológico. Isso é uma hipocrisia do tamanho, a igreja evangélica mostrando os seus intestinos para os incrédulos. Então, quando você entrar nesse debate, aliás, eu queria aconselhar você, não entra nesse debate, não, ama o seu irmão, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus. Para que esses debates sem noção aí na internet sobre a teologia, mas qual que é o ponto que eu volto no texto aqui? O ponto é, cuidado para você não defender a Bíblia como fundamento apenas teoricamente. Muito cuidado com isso. Então, no seu dia a dia, vá edificando a sua vida assim. Eu falei sobre criação de filhos, eu poderia falar sobre tantas coisas. Ontem nós falamos sobre... Ouvimos
né, Zé Mauro, um pastor falar sobre família com propósito e não famílias felizes. Está aí uma coisa importante. Você está casando para ser feliz? Então você já errou na saída. A gente precisa casar para a glória de Deus. Eu falei isso já nos 3 casamentos. E quando eu falo isso, a pessoa já me olha assim. Porque é tão comum, eu quero felicidade. Eu estou casando para ser feliz. Ué, então você já está tudo errado. Você não está edificando o seu casamento sobre a palavra de Deus. Você não entendeu ainda. Irmãos, há um versículo na palavra de Deus que me tira o sono como pastor, e tira o sono de todos nós, Oséias. Oséias disse que o povo de Deus estava sendo destruído, meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento da palavra de Deus. Gente, isso é muito sério. O povo de Deus, nos dias de Oséias, tinha culto, porque Oséias traz uma palavra de condenação aos sacerdotes, então tinha culto, tinha religião, mas não tinha relacionamento com Deus. Por quê? Porque não havia conhecimento da palavra de Deus. E se não há conhecimento da palavra de Deus, você pode estar dentro de uma igreja e não ter vida espiritual, ser apenas religioso. Essa é a pior coisa que pode acontecer. É muito melhor estar fora da igreja e não ter religião e não conhecer Jesus, que estar dentro da igreja e ser um religioso. O religioso é um problema sério. Ele está altamente convencido de que ele é salvo. E para você desconstruir isso é difícil. O religioso é terrível. Então eu prefiro, às vezes, tratar com alguém que não tem Jesus fora da igreja, evangelizá-lo, do que você lidar com um religioso dentro da igreja. É terrível. Então nós precisamos estar muito atentos quando nós fazemos, por exemplo, esse momento de meditação aqui, de reflexão na palavra de Deus, em sermos práticos, de maneira saudável. Eu e você precisamos perguntar: eu estou de fato construindo a minha vida sobre o fundamento da palavra de Deus? Eu estou conhecendo a Bíblia? No curso de noivo que eu ministro lá na igreja, eu pergunto para os moços, pergunto para a noiva: o que você espera dele? O que você espera dela? Então, normalmente, quando a moça é bem alicerçada na palavra e crente, assim, entre aspas, eu acho que é, né? Só Deus sabe. Quando a moça conhece a palavra, eu espero que ele seja o líder em casa, que ele lidere e tal. Aí eu pergunto para o moço: o que é ser líder em casa? Você acha que o homem deve ser líder? Aí a pessoa já dá uma engasgada. E depois eu falo assim: qual o texto da Bíblia que você poderia me citar que fala que você é o líder na sua casa? Aí, pronto. Travou. Me desculpe a minha sinceridade com vocês, mas falo com vocês como pastor, que amo, de fato, a maioria de vocês eu conheço e converso. Mas tem muita gente indo para o casamento que o marido não sabe o que Deus espera, biblicamente, dele como marido. Mulher, o que espera? Quando eu falo assim: você vai ser submissa mesmo? Bem, pastor, depende do que a gente... Aí a conversa estica. O que é submissão no sentido bíblico? Então, eu estou indo para o casamento, vou formar uma família, estou edificando esse projeto, mas eu não sei o que biblicamente Deus quer de mim. Eu não entendi, porque eu não estudei, eu nem estou lendo. Irmãos, a quantidade de gente dentro das nossas igrejas que não lê mais a Bíblia é impressionante, é alarmante, a falta de conhecimento da palavra. Louvado seja Deus porque vocês estão aqui, hoje para amanhã, com a Bíblia aberta, refletindo e pensando. Mas, gente, tem muito cristão que não lê mais a Bíblia Sagrada. É impressionante. Então, o que Jesus está dizendo aqui, depois desse maravilhoso sermão, é que você tenha muito cuidado com isso. Ouça a Bíblia, conheça a Bíblia de verdade. O verdadeiro conhecimento é você experimentar a transformação operada pela Bíblia.
Pastor, quando eu realmente conheço a Bíblia? Quando essa Bíblia opera transformação na sua vida. Quando ela muda você, você conheceu. Fora disso, é apenas um exercício intelectual. Você tomou conhecimento de eventos, fatos. Pronto, final. Sabe o que isso produz? Quando você conhece fatos, mas esses fatos, esses eventos registrados na Bíblia não tem nenhuma, não transforma de fato sua vida, sabe o que isso gera? Arrogância. O verdadeiro conhecimento nos livra da arrogância. O meu professor Valdir Carvalho Luz falava 12 idiomas. Eu não sei como é que uma pessoa é capaz de fazer isso. 12 idiomas. Eu não lembro, nos 4 anos, alguma pergunta que a gente tenha feito para ele que ele não tinha dado uma boa resposta. Eu nunca vi um negócio como esse. Nunca vi. A gente, quando fala nele, a gente tem uma profunda gratidão a Deus por ter conhecido aquele homem. Mas o que mais chamava atenção na vida do Dr. Valdir Carvalho Luz era a humildade dele. Isso é o que ficou marcante para nós. Porque esse homem pegava o aluno quando não terminava a prova de grego dele era 3 perguntas, Bernardo, e a gente ficava 6, 7 horas. E ele, com pena da gente, ele falava assim, se você quiser ir para minha casa, que a gente tem que fechar o seminário, se você quiser ir para minha casa, a gente dobrava a prova e ia seguindo ele. Ele tinha um problema na perna, ele usava uma camisa, me desculpa aqui, mas era evidente, era normalmente a mesma camisa, o mesmo tom, e é uma camisa muito barata, que encontrava em qualquer loja. Uma calça muito simples, um guarda-chuva, e ele ia, e a gente ia atrás dele. Chegava na casa dele, a gente sentava na mesa, às vezes servia um café, e ele ia para o escritório dele estudar, deixava a porta aberta, a gente ficava até 10 horas da noite para terminar a prova. A gente conhecia a vida do Dr. Valdir. Não tinha só conhecimento. O conhecimento verdadeiro levou aquele homem a ser uma pessoa tão humilde e simples. Ninguém fazia isso pelos alunos. Ninguém. Levava um aluno para dentro de casa? Que isso? Tratava a gente com aquele respeito, com aquele carinho? Ninguém. E olha que a gente tentou durante o tempo todo do seminário fazer pergunta, porque o nosso objetivo passou a ser, nós temos que fazer alguma pergunta que ele não saiba, mas nunca conseguimos. E eu quero lembrar a você um texto da Palavra de Deus que está em Hebreus, capítulo 4. Já está na hora de terminar aí, Jonas? Já passou, né? Hebreus, capítulo 4. Por que eu devo edificar a minha vida sobre a Bíblia Sagrada? E o que a Bíblia produz na minha vida? Hebreus, capítulo 4. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, vou parar aqui, só para fazer uma rápida explicação do que o texto está falando. Que você se esforce para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, ninguém fique pelo caminho, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Qual é o exemplo de desobediência? Se você ler o contexto, você vai ver que o exemplo de desobediência foi o povo de Israel no deserto, que na porta da terra prometida duvidou que poderiam entrar, e por causa disso Deus fez o povo vagar por mais 40 anos, ou seja, por causa da incredulidade. Então o autor aos Hebreus diz assim, olha, vocês têm um exemplo de desobediência, então olhando para esse exemplo de desobediência, cuidado, aprendam com esse exemplo negativo, se esforcem, não cometam o mesmo pecado que eles cometeram na caminhada, de duvidar. Por quê?
E aí vem, a palavra de Deus é o quê? Versículo 12, o que a palavra de Deus é? Viva. O que significa que ela é viva? A palavra de Deus está conectada ao próprio Deus. É isso que traz, é isso que faz ela viva. Ela é diferente de qualquer outro livro. E eu confesso a você que eu não sei explicar muito bem isso. E eu tenho procurado essa explicação na teologia aí, e tenho visto poucas explicações. O que significa a palavra ser viva, assim, no sentido filosófico? Eu não sei. Eu só sei que essa palavra, ela está conectada diretamente a Deus, e por isso ela é viva, porque ela é palavra de Deus. Pronto, viva. E o resto do texto diz aqui que essa palavra é eficaz, ela não é eficiente, é diferente. Sabe a diferença de eficiente e eficaz? Alguma coisa que é eficaz, ela é bem abrangente em todos os aspectos. A coisa que é eficiente, ela é mais específica. Então está dizendo aqui que a palavra de Deus é eficaz, é poderosa em todas as áreas da sua vida. Ela é eficaz. Ela é viva, ela está conectada ao próprio Deus, ela é eficaz em todas as áreas da sua vida. Ou seja, não existe uma área sequer da sua vida que você não deva edificá-la sobre a palavra de Deus. Nenhuma. Todas as áreas que você pensar na sua vida. Nada. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que quer dizer dividir alma, espírito e juntas de medulas? Quando a Bíblia diz que ela é capaz de dividir alma e espírito, em seguida o autor usa uma metáfora, para dizer assim, olha, ela divide alma e espírito, assim como a espada de 2 gumes divide juntas e medulas. A junta é a parte mais dura, mais consistente, a medula é a parte mole, mais sensível. Então, o autor está dizendo que essa espada de 2 gumes, que ela corta dos dois lados, né? Ela é afiada dos 2 lados, ela é capaz de dividir essa parte grossa da parte sensível. Ela é capaz de dividir a sua alma, ou aquilo que é natural, daquilo que é espiritual. O espírito é aquilo que foi gerado em você por Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, ela revela aquilo que é natural, aquilo que é de você, e aquilo que veio de Deus. É isso que o texto está dizendo. Que você, ao ler a palavra de Deus, você terá discernimento acerca do que é o impulso natural do seu coração pecaminoso, do meu coração pecaminoso, e aquilo que o Espírito de Deus está fazendo, construindo e falando com você. Então ela é eficaz em todos os aspectos da sua vida, no sentido de revelar quem você é, de revelar o grau da sua maturidade. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. De novo, o autor continua dizendo da capacidade dela de trazer revelação de forma eficaz sobre o que eu sou, sobre o que eu penso, sobre as minhas intenções, sobre os propósitos. Tem propósitos que você acha que são maravilhosos, que são corretos. E quando você submete eles à palavra de Deus, a Bíblia tem o poder de dizer a você, você está enganado. Esse não é o propósito de Deus, esse é seu. Então, às vezes, a Bíblia, ela funciona assim, no sentido de evitar que você caminhe dentro de um sonho, dentro de um projeto. E é por isso que, às vezes, nós resistimos à leitura e ao estudo da palavra de Deus, porque ela pode me contrariar. E ela não faz rodeios. Ela não fala assim, ô meu filho querido. Ela não dá essa floreada, ela é uma espada de 2 gumes. Ela considera todos nós iguais diante de Deus. Não tem filho predileto. Então ela é muito
clara, objetiva. Ela corta mesmo. E o texto diz aqui que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Essa é outra razão porque às vezes nós temos tanta dificuldade no estudo da Bíblia, porque ela vai mostrar quem realmente você é. Isso é uma crise. Ao estudar a Bíblia, você passa por essa crise. O estudo da Bíblia gera crise. Às vezes você está cheio de razão, aí você começa a estudar a Bíblia, ela joga você lá no chão e fala assim: você está pensando o quê, rapaz? O errado é você na parada aí. Senhor, mas o fulano me ofendeu, a fulano me ofendeu, a minha mulher é culpada. Aí Deus fala assim: não, vem cá. Vamos começar com você. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Essa é uma pergunta que a Bíblia sempre faz. Onde você está em relação aos meus planos? Porque normalmente nós fazemos o que Adão faz também por causa do pecado, né? Nós transferimos a responsabilidade. Então a palavra de Deus, ela vem e nos responsabiliza, nos dá consciência do nosso papel, da nossa responsabilidade. Veja o que é você edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa quando você se submete a ela. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Edificar a vida sobre a Bíblia também é você constantemente estar prestando conta. Quem gosta de prestar contas aqui? A gente não gosta nem de falar para onde vai quando sai de casa, e nem que hora que volta. Que dirá prestar conta. Então a Bíblia leva você a essa postura humilde diante do Senhor. Ela faz uma checagem dos seus caminhos, dos seus pensamentos, das suas ideias. Então todo esse processo espiritual faz parte de você edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. E a Bíblia diz que se você não se submeter a esse processo, você corre o risco de, na caminhada, você desmaiar, você desanimar e até desistir. Esse é o assunto do capítulo 4, que nós não temos tempo para tratar. Depois vocês dêem uma olhada no contexto, porque o problema aqui é que os leitores da carta aos Hebreus eram judeus convertidos que estavam ao longo do tempo desistindo. Eles estavam perdendo os benefícios da relação com Deus na nova aliança. Então o autor aos Hebreus escreve essa carta para motivá-los a continuarem na caminhada, a se apropriarem do descanso. Isso aqui é maravilhoso, Bernardo. Você tem um sermão, já ouvi um sermão seu sobre isso, talvez você já tenha pregado aqui. Muito bom. Foi o seu sermão de prova, não foi? Está vendo como é que eu guardo? O Bernardo falou sobre o descanso. O descanso aqui e agora que eu e você precisamos. E o descanso futuro, nos céus. A palavra, quando você edifica a sua vida sobre a palavra de Deus, você usufrui dessas duas coisas. O descanso da alma aqui. Esse cansaço que nós temos, gente, em última instância, ou em primeira instância, ele é resultado do pecado. Cansaço da alma. O cansaço físico, uma boa noite de sono resolve. Mas o cansaço da alma, é só a palavra de Deus que trata. Quando você submete o coração à palavra de Deus, ela purifica o seu coração, ela renova você e ela traz descanso, alívio na caminhada. Para que você não desista, para que você tenha sempre entusiasmo, bom ânimo, para que você não venha a sucumbir quando as tempestades vierem fortes sobre a sua vida, porque elas virão. Vamos orar? Curve a sua fronte para nós orarmos. E há tanta coisa para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, mas vamos parar aqui e vamos orar um pouco. Curve a sua fronte para a gente orar.
E vamos pedir a Deus para que nos dê aquele sentimento do salmista que diz: Senhor, quanto amo a sua lei. Vamos pedir a Deus para que trabalhe isso em nós, amor pela palavra. E não apenas pelo conhecimento intelectual, mas o amor pela palavra, pelas verdades de Deus. Peça a Deus para nos ajudar a romper com essas barreiras que às vezes nos impedem de uma comunhão mais íntima com a palavra de Deus. Josué tinha diante dele um grande desafio e Deus falou: Josué, você será bem-sucedido, mas toma cuidado em obedecer tudo quanto está escrito na minha lei. Você quer sucesso na sua vida? Você quer passar por essa vida firme, mesmo quando vierem as tempestades? Você quer caminhar motivado e alegre diariamente? Submeta seu coração à palavra. Edifique a sua vida sobre a palavra. Se dedique a estudar a palavra. Peça ajuda aos pastores para isso. É uma das coisas que mais a gente tem prazer em fazer, é ajudar as pessoas a estudarem a Bíblia. Peça ajuda, peça um livro. Compre Bíblias em versões diferentes para você estudá-las. Separe aí, comece separando 15, 20 minutos por dia e vá aumentando esse tempo. Desligue um pouco o celular, o computador, abra a sua Bíblia. Deixa Deus falar com você, tratar a sua alma. Irmãos, o quanto nós precisamos disso. Vocês jovens, aprendam, se não aprenderam ainda, aprendam a fazer isso rapidamente. Nada é tão importante como isso na nossa vida. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, podermos refletir sobre esse assunto. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo aplique a palavra nos nossos corações. Aquilo que veio do homem cai no esquecimento, mas o que veio do Senhor possa de fato edificar a nossa vida. Fala, Senhor, aos nossos corações e que de fato estejamos edificando a nossa vida sobre a palavra de Deus. Livra-nos das dúvidas. Livra-nos das dúvidas e traz ao nosso coração plena confiança no Senhor e na sua palavra. Eu oro pelos meus irmãos aqui essa manhã, pelo pastor Bernardo e a Cíntia e toda a liderança desta nova igreja. O presbítero José Mauro aqui ao lado como presbítero, toda a liderança. A turma aqui do louvor, o Marcelo, a escola em Mackenzie, esse projeto que é um projeto do Senhor. Senhor, nós oramos abençoando, em nome de Jesus, esta igreja, esse lugar, os pastores, as pessoas, a liderança. Derrama graça. Deus, aos olhos humanos é tão difícil, mas a igreja do Senhor, é o Senhor que edifica. Edifica uma igreja nesse lugar para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.